aconteceu aqui? Aqui está falando da transfiguração. Jesus subiu a um monte com Pedro, Tiago e João, e transfigurou-se diante deles o seu rosto e resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Moisés e Elias, ele não provou a morte. Elias, ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Moisés, eles não fizeram o sepultamento de Moisés. A Bíblia diz que eles não encontraram o corpo de Moisés. E ali no monte estava Jesus com os discípulos e se transfigurou diante deles o rosto de Jesus, tornou como o sol e a sua veste brilhante, e apareceu diante dele Moisés e Elias. E ali ele conversava com Moisés e com Elias. E a presença de Deus, a energia era tamanha naquele lugar que Pedro é ótimo, né? Pedro falou assim: Senhor, é muito bom estarmos aqui. Quando a presença de Deus vem sobre nós, quando nós sentimos a presença de Deus, nós não sentimos falta de mais nada. A presença de Deus, ela preenche o nosso ser, corpo, alma e espírito. E Pedro, a presença de Deus era tamanha naquele lugar, que Pedro esqueceu da vida lá fora. E ele disse assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, podemos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Quando nós sentimos a presença de Deus, nós esquecemos de nós mesmos e nós só queremos servir. Pedro só queria servir, ele não pensou em fazer um tabernáculo para ele. Ele pensou em fazer um tabernáculo para Jesus, para Elias e para Moisés. Porque ele estava satisfeito só com a presença, só com a glória. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, quando estava ali aquela reunião dos discípulos, Jesus, Elias e Moisés, e a glória já era tamanha, que Pedro já tinha se esquecido da sua vida lá fora, e ele queria morar ali no monte, de tão satisfeito que ele estava. Uma nuvem de glória os cobriu. E ouviu-se uma voz do céu, o próprio Deus falando à terra, para Jesus: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Hoje, eu e você podemos nos tornar filhos adotivos de Deus através de Jesus. E o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos que o filho biológico. É isso que nós precisamos entender. Evangelho é isso, é essa boa notícia. Porque sem Jesus nós não podemos nos achegar a Deus, mas através de Jesus, o Filho amado, o Filho unigênito de Deus, Deus ele nos recebe como seus filhos adotivos. E também nos considera filhos amados, se nós fizermos a sua vontade. Que o desejo do meu coração, que o desejo do seu coração seja ser um filho amado em quem o coração de Deus se compraz. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. E os desejos do seu coração serão satisfeitos. Os desejos mais íntimos. Desejos talvez que você nem sabia que tem, mas ele faz nascer e ele realiza. Porque para ele realizar, primeiro nós precisamos desejar. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. Então, quando a presença de Deus veio, a presença de Deus, se nós não estivermos totalmente ligados no trono da graça, nós tememos.
Porque a presença de Deus, ela nos constrange. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Então os discípulos ali tiveram uma experiência transcendental. Porque Jesus estava ainda com eles, os ensinando a não serem carnais. Jesus era o professor deles durante 3 anos. E Jesus, naquela experiência transcendental ali, Jesus estava ensinando para eles: olhem, existe um mundo espiritual para vocês acreditarem. Acredite nesse mundo espiritual. Não sejam somente carnais. Não se prendam somente à doutrina dos fariseus. Acredite no mundo espiritual. Esse mundo, a terra, Deus deu aos filhos dos homens para que nós dominemos sobre ela. Mas existe um mundo espiritual para onde nós iremos, se nós agradarmos o coração do Pai, se nós acreditarmos nesse mundo vindouro, porque é somente através da fé. E Jesus vai falar isso aqui. E descendo do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então não era para eles contar a ninguém aquilo que eles tinham visto ali, naquele dia. Porque as pessoas não iam acreditar. Então Jesus estava trazendo para os discípulos experiências sobrenaturais, para que a fé deles fossem fortalecidas. A nossa fé, ela é fortalecida através da nossa experiência com o Criador. Por isso, queira andar com Ele, queira ter experiência com Ele. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A profecia diz, como Elias não morreu e Deus respeita a ordem natural das coisas, Elias ele voltaria novamente. E Elias ele veio através de João Batista. João Batista era o Elias encarnado. Só que as pessoas não receberam João Batista como Elias encarnado. E Jesus fala isso aqui para eles. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, João Batista, o Elias, o profeta que eles esperavam, eles mataram. Por um desejo de uma noite de orgia. Assim foi a morte de João Batista. A filha de Herodias dançou, Herodes se agradou da dança dela e falou: olha, eu dou até metade do meu reino se você quiser. Ela foi lá, perguntou para a mãe, havia ali uma briga de família. Mãe, o que eu peço para ele? E a mãe dela já estava indignada com João Batista, porque João Batista pregava contra o comportamento deles. E ela falou: pede a cabeça de João Batista numa travessa. E João Batista estava preso por causa dessa confusão da família. E o rei não podia voltar à sua palavra. E Deus não interfere no reino da terra. Herodes pediu que cortasse a cabeça de João Batista e trouxesse em um prato. E serviu ali aquela menina. Assim morreu o Elias encarnado, o profeta que estava profetizado. Porque os homens não entendem as coisas espirituais. Por isso nós não podemos conformar com esse mundo, mas precisamos transformar a nossa mente todos os dias se quisermos experimentar da glória que nos é prometida ainda em vida e com o futuro a vida eterna.
E Jesus estava querendo que naquele dia os discípulos tivessem essa experiência de que existe um mundo espiritual, porque eles ainda eram carnais, eles ainda não acreditavam só nas coisas desse mundo. É tanto que enquanto eles estavam vendo só a glória de Jesus e de Elias e de Moisés, eles gostaram. Vamos fazer uma tenda e vamos morar aqui. Olha como que quando nós não estamos cheios com o Espírito Santo, nós somos contraditórios. A hora que a glória de Deus veio, eles temeram e quiseram fugir. Mas Jesus falou para eles, olha, calma, calma. Não conta para ninguém, por enquanto, isso. E assim também ia fazer com Jesus. Jesus, o próprio Deus, se esvaziou da sua glória. Esteve aqui entre nós, viveu entre nós. Jesus, ele diz assim, a luz estava no mundo, ela veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. É João 1 que fala isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora o Verbo estava na terra. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, ele tem uma aliança com o povo de Israel. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não o receberam. Porque Jesus ele veio não ensinar o reino desse mundo, ele veio ensinar o reino interno, o reino eterno. Jesus, o povo de Israel esperava um rei, um reinado, um rei poderoso, que viesse libertar ele das mãos opressoras. Mas Jesus não queria libertar o corpo deles. Jesus não queria estabelecer um reino, por enquanto, porque depois ele vai. Mas naquele momento que Jesus veio, ele veio trazer um reinado interno. O reino de Deus não está na comida, não está na bebida, não está na glória desse mundo. O reino de Deus está dentro de nós, que é termos paz, alegria e justiça. É vivermos em paz, é vivermos contente todos os dias. E o povo de Israel não entendeu isso. E aí, a graça se estendeu a nós, gentios, a graça se estendeu a mim e a você. Todos nós que recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, se eu e você somos filhos de Deus, adotados por Jesus, através de Jesus, como deve ser a nossa postura diante dessa vida, diante desse mundo? Somos a sua imagem, a sua semelhança, e ele nos colocou aqui para reinarmos sobre a criação. A terra ele deu aos filhos dos homens. Como tem sido a sua vida nesse mundo? Só responde essa pergunta para você. Como você tem vivido a sua vida? Você do YouTube, como tem sido a sua vida nesse mundo? Você tem reinado em primeiro lugar sobre as suas emoções? Você tem paz, alegria, faz o que é certo para você e para os seus? Que é o primeiro lugar para você reinar, é dentro de você, é na sua casa, na sua família. Você tem reinado na sua casa? E depois, você tem experimentado e usufruído e desfrutado da criação do Criador? Porque a Bíblia diz assim, o diabo ele veio matar, roubar e destruir. O pecado, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Quando nós estamos em pecado, os nossos olhos espirituais são tampados. Nós não ouvimos a voz de Deus. E nós não experimentamos a vida abundante que Ele tem para nós. Por isso precisamos amar a sabedoria. Por isso precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Se você não tem reinado nas suas emoções, na sua casa e sobre a criação, só depende de você abrir a porta do seu coração e deixar ele entrar. Trazer todo o fardo pesado, porque ele tem um convite. Ele troca de fardo com você. Na verdade, ele não troca. Ele pega o seu, joga fora e te dá o dele, que é leve, é suave, é humilde. Ele nos convida a aprendermos dele a humildade. O que nos faz viver uma vida pesada, uma vida de ingratidão, uma vida de murmuração, é o orgulho. É não estarmos satisfeitos com aquilo que ele nos proporciona. E se nós formos pessoas ingratas, pessoas que murmuram, nós não alcançamos a terra prometida. Precisamos dar graças em tudo. Se formos fiéis sobre o pouco, ele nos coloca sobre o muito. Mas se quisermos estar sobre o muito para sermos fiéis, não chegaremos até lá, porque é um degrau que precisamos subir. Tem princípios a cumprir. Deus, ele não quebra princípios. A questão é que vivemos por regras e não por princípios. Deus, ele quer que nós vivamos por princípios. Quebre regras. Quebre todas as regras. Esteja disposto a pagar multa, se preciso for. Mas não quebre princípios. Princípios não podem ser quebrados. Quando quebramos princípios, o preço da quebra de princípios é muito mais caro do que o preço da quebra de regras. Porque quando quebramos regras, o dinheiro pode pagar. Como que você sabe se é regra ou se é princípio? Quando você quebra regra, é pagado com dinheiro. O dinheiro paga a quebra da regra. Quando você sabe que é princípio? Quando não é o dinheiro que paga, quando é a sua moral que paga. Quando é a sua família que paga. Quando é o bem mais precioso que você tem que paga. Quando o dinheiro não paga, é princípio. Então não quebre princípios, quebre regras. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então ele estava dizendo que o Elias que eles esperavam já havia vindo primeiro e que era João Batista. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. E quando eu falo para vocês, o primeiro ouvido que ouve é o meu. E eu sou agraciada, eu sou abençoada com esta mensagem que o Criador coloca no meu coração, para mim e para você. E você do YouTube, vencedor, que quer se tornar mais do que vencedor, deixa o seu like, não deixa de dar um joinha. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, deixa um comentário aqui abaixo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, para que você venha cumprir o seu propósito nesse mundo.